Nós vivemos uma sociedade irritada por natureza. As pessoas não têm paciência, as pessoas querem tudo para ontem. Então, quando você está fazendo um download, ou está fazendo alguma conversa, e demora mais do que 30 segundos, você já fica irritado, já fica nervoso. Nós estamos vivendo uma sociedade em que tudo tem que ser feito para ontem. Está tudo muito acelerado. E tudo que acontece fora do que eu programo, eu me irrito. Eu vivo me pegando com irritações banais, coisas banais mesmo, assim, porque uma coisa está fora do lugar, uma coisa, eu falei, caramba, que idiota que você está fazendo isso. Mas esse movimento de irritação, ele toma conta da nossa sociedade. Então esse medicamento, ele acaba se tornando um dos medicamentos mais úteis para o nosso cotidiano. Nós estamos vivenciando uma geração de pais e avós que carregam muitas culpas, muitos sentimentos de descuido. A vida, ela faz com que se trabalhe muito, e as crianças têm que ser colocadas na creche muito cedo, no maternal muito cedo. Estou acompanhando uma criancinha de 5 meses que essa semana começou no maternal, mas assim, está sendo uma semana terrível para os pais. Então, assim, eu não posso estar num movimento tão próximo com o meu filho. Então, meu filho, ele é colocado de uma forma muito distante de mim. Então, eu tento compensar essa distância com elementos práticos, materiais, concretos. Então, eu começo a doar coisas para essas coisas materiais. E essa criança faz essa leitura e ela começa a querer mais. Então ela quer isso, mas ela pega e já deixa de lado. Eu quero isso, ela pega e já deixa de lado. Ela não dá sequência. Esse é o perfil das crianças que nós temos hoje. Querem tudo, recebem e jogam de lado. Aí já querem outra coisa, pegam e deixam de lado. São crianças que são impacientes aos extremos. Eu estou falando criança, mas estenda ao adulto. Então, sabe, se você diz, espera um pouquinho, meu filho, a criança já está dando birra, ela não tem aquele movimento de quietude. A pergunta é, nós adultos temos? A gente espera? A gente manda uma mensagem, a pessoa está azulzinho lá, mal azulzinho, ou seja, liga, por que você não está respondendo? O que foi? Não vai responder minha mensagem? Então a gente está muito apressado, muito irritado. Esse é camomila. A criança camomila, ela só dorme quando está sendo balançada. Você está balançando, ela está roncando. Aí você para, ela acorda e chora. Essa é camomila pura. Camomila agride. Camomila joga o que tem nas mãos. O que ela tiver, ela joga no adulto. Camomila bate a porta. Camomila não entra numa discussão de relação. Quando começa a falar na relação, ela pega a porta e bate, sai batendo porta, ela sai batendo, arrastando móveis, ela sai quebrando tudo. O que ela tiver na mão, o objeto que ela tiver na mão, ela tira em quem tiver ao lado. E lembre-se, eu estou falando que os primeiros 40 anos da infância são os mais difíceis. Então você tem aquele adulto que toda vez que ele é confrontado, ele resolve com alto processo de agressividade, esperneia e sai todo irritado da situação. Então, esse é camomila. Dentição, camomila é maravilhoso para acompanhar a criança na dentição. Camomila, ele trabalha muito bem esses impulsos, essa coisa agressiva, irritada, essa coisa que não se contém. E ela confronta, ela vai para cima, e ela encara qualquer um. É criança que briga na rua com crianças maiores, assim, mas na maior naturalidade. Criança gigante, ela vai lá e encara. Até os 7 anos de idade, a criança está manifestando toda a realidade que ela está. Então, ela está lidando com as irritações que ela está percebendo, com a agressividade que ela está percebendo. Então, ela está respondendo aquilo porque ela quer marcar território, porque ela quer definir quem. Um dos problemas hoje que a gente vê nos pais
de uma forma geral, é que não estão assumindo a sua função, o seu papel. Eu não estou sendo pai, Então, quem manda é a criança que escolhe as coisas. Então, camomila, desde cedo, ela faz a leitura e ela começa, não há limites. E quando você tenta impor limites para a camomila, ela detona tudo. E é claro, ela tira, no primeiro momento, ela tira os pais do sério, mas no segundo momento, os pais não resistem, eles se acomodam. E atendem, começam a atender, porque eu quero isso, eu quero esse videogame, eu quero esse videogame. E aí não pode, não tem dinheiro, aí quer e faz o escândalo, aí dá o videogame, ela põe lá, agora eu quero um iPhone, eu quero um iPhone, eu quero um iPhone. É mais o consumo. E esse movimento de compensação daquilo que está faltando, do carinho. Tanto que quando elas se sentem balançadas, elas se sentem aconchegadas. Entende? Então, assim, é muito mais, camomila é muito mais um convite a olhar a postura dos pais do que propriamente daquela criatura. Então, qualquer coisa irrita, tudo. É a pessoa irritada, ela está de cara feia o tempo inteiro. É a criança emburrada, é a criatura emburrada, ela não tem motivo nenhum de prazer. Você pode dar no aniversário dela, você vai ver as fotos de camomila no aniversário, a cara fechada, ela não sorri, ela não brinca. Mau humor intenso o tempo inteiro resmungando. Sabe aquele personagem que tinha, acho que é o Mutley, né? Aí o cara, o que foi, Mutley? Nada. Aí... Ele é adulto que se mantém sociável. Mas sabe quando uma pessoa passa tem uma coisinha de nada contradiz ela se torna irritada, ela grita, ela ameaça, ela não pode ser contrariada. Na cabeça dessa criatura, mesmo adulto, o mundo tem que seguir exatamente como... Então, se tem alguma coisa que foge do que ela planejou, nossa, ela fecha a cara, ela fica emburrada, ela, fica de mau humor, te trata mal. Aí daqui a pouco está sorrindo e tal, como se nada tivesse acontecido, até a próxima contrariedade. Aí ela se manifesta de novo. Ele é infantilizado no sentido de que ele não trabalha com argumentação. Então, se você entrar numa discussão com ele não pondera. Então, ele apela fácil, nesse sentido. Infantil no sentido de que você não tem uma estrutura mental devidamente equilibrada, amadurecida, para você ter uma argumentação, num processo de debate. Não tem isso. Tem parte para briga. Tem muito a ver com amadurecimento. Não tem amadurecimento no caso. Não tem. Você vai encontrar um cara lá com 50 anos que, quando faz uma bet, quando é percebido, ele sabe que você sai, vira e bate a porta. A chave muito interessante para a camomila é bater porta. É a pessoa que tudo ela adora bater porta. Ela bate a porta, mas assim, de uma grandeza. São doces, são gentis, são amorosas, mas elas são muito autoridades, são mandonas, e então quando as coisas estão fluindo exatamente como ela quer, não tem criatura mais amorosa. Ela te beija toda hora, te abraça, faz elogio, mas se tiver uma vírgula fora do que elas querem, então tem muito a ver com esse ser que ainda é mimado, não tem maturidade nenhuma ainda, acha que o mundo gira em torno dela. Para cometer um assassinato, para um crime passional, é um pulo, não há... E depois em todo o movimento, mas eu não sabia. E muitas das vezes ela não tem noção exatamente do que está acontecendo, porque vem uma pressão tão grande e ela explode em alguma atitude. É uma agitação mental, agitação emocional, é a agitação do espírito. Tudo nela é muito intenso. Camomila é muito intenso naquilo. No amor dela ela é muito intensa, no ódio dela ela é muito intensa. Ela se dá o que ela sente. Ela é muito verdadeira nesse aspecto. Não tem filtros para camomila. É aquela pessoa que não consegue, mas eu não vou falar isso aqui para minha mãe. Ela está velhinha, nem vale a pena. Ela chega e descarrega como se estivesse falando com uma pessoa de 20 anos e joga todos os sapos aí. Ele é muito bom para as dislexias, né? Onde você emprega mal as palavras, as letras e tudo, você mistura. Mas por quê? Você tem problema cognitivo? Não. Na verdade, o seu pensamento é tão rápido que quando você vai escrever, você está misturando muitas ideias mesmo. Então, assim, você escreveu 10 ideias numa ideia.
Entende? Assim, você quer falar 10 ideias. A gagueira, muito da gagueira vem disso. Muito desses movimentos onde o fluxo mental, a produção mental é muito intensa, mas a minha capacidade de expressão é pouca. E aí eu me irrito porque eu não estou sendo entendido, eu não estou sendo compreendido. E eu, no meu entendimento eu estou sendo claro e cristalino, mas eu estou botando tanta ideia junto que do outro lado não está compreendendo. Camomila de uma forma, você tem que medir palavras, você tem que, sabe, avaliar onde você está pisando. Não dá muito espaço assim, para você ser muito natural. E os pais percebem, então eles ficam cheios de dedos para cuidar dos filhos, cheios de coisinhas, cheios de detalhes, e o filho não consegue criar uma personalidade ilustra, porque ele vai entender que é assim que funciona a vida. Então quando ele chegar lá fora, na escola, na sociedade, não vai ser assim. E aí ele vai entrar em choques muito, muito intensos. Ela é um ser que não tem limites, não teve limites para ela. Nunca teve limites. Então a gente tem muito problema de camomila em filhos únicos. Quando o pai tem uma postura, a mãe tem outra postura, um faz e o outro desfaz, um faz e o outro desfaz. Para você alimentar um camomila com essa postura é a coisa mais tranquila do mundo. Então a mãe dá uma ordem, o pai vem, o pai dá uma ordem, a mãe desfaz. Então assim, geralmente tem esse conflito entre os pais. Maturidade implica em que você, nesse movimento de relação coletiva, relação com o outro, muitas vezes você precisa rever suas posições, rever seus conceitos, né? Então, se você não abre mão para nada, você está no movimento de camomila. Ele está irritado, então ele acorda irritado. E por que você está irritado? Não sei, não estou irritado, não quero saber de conversa e tal. Se camomila está conversando e alguém chega e interrompe a conversa de camomila, cara, ele tem vontade de torcer o pescoço da criatura. E o pior é que ele não dá espaço, ele está numa conversa, ele quer conversar sozinho, ele quer ser o centro. Então quando ele fala e dá espaço para o outro falar, é para o outro concordar com ele. Então se isso não acontece, ele fica irritado. E quando às vezes ele, por algum motivo social ou econômico, ele não consegue pular do pescoço da pessoa, ele guarda aquilo e vai explodir a ele. Assim que ele puder, ele joga uma pedra, joga um vaso. Se ele tiver uma televisão do lado, ele joga a televisão. O que ele tiver do lado, ele arremessa em direção. Camomila arremessa. A expressão de camomila é isso, ele arremessa o que ele tiver. Agora tem um detalhe, camomila é covarde, ele arremessa e sai correndo. Camomila é covarde. Ele joga uma pedra, joga a televisão, bate a porta e corre. Ele vai para o banheiro e se tranca, até achar que está tudo calmo. Esse é camomila. Camomila, o homem, embora ele tenha muito apelo sexual, ele é muito incompetente no ato sexual. Ejaculação precoce, ele está excitado e não consegue a ereção. Então, assim, para camomila, o homem funciona mais ou menos assim. Vai ser bom, não foi? Então, se você tem alguma palavra que você não goste, então a criança fica febril quando ela não consegue brincar como ela queria, a criança não consegue fazer o que ela, não permite fazer o que ela fica com febre. O bebê que vive com febre, porque já é birrento, já é mandão. Você já viu pela expressão dele, ele já fica irritado, já fecha a mão. Camomila fecha a mão. Bebê camomila vive com a mão fechada, está o tempo inteiro. Mas é interessante que eles já estão numa posição de luta, de agressividade. Qualquer coisa irrita eles, qualquer coisa tira eles do sério. Esse medicamento é maravilhoso para as crianças que têm dificuldade para dormir, que brigam com o sono. Já aquelas crianças que querem brincar, querem fazer alguma coisa. E o sono é uma coisa que está sendo contraditória. Ela briga porque ela não aceita nada contrário à sua vontade. Eu queria estar brincando.
E ela está ali caindo de sono, mas não dorme, não aceita dormir. Fica irritada, Aí quando você começa a balançar a criança, ela começa a cochilar. Ai, que bom, dormir. Aí quando você faz o movimento para botar no berço, ela corre e já irrita de novo. Você tem que dormir à noite ali. Ou então botar ela no carro para passear. E aí ela fica calma.